Meu parceiro, não sei vocês, mas pra mim ainda é muito complicado entender essa situação do Bruno Rodrigues no Palmeiras. Um cara que chegou, rapidamente já teve 2 lesões no joelho, contou ali com um azar absurdo nesse início de trajetória no Palmeiras, só que já tem um determinado tempo, um pouco tanto quanto longo, que ele tá nessa bendita transição física e a gente não vê ele sendo relacionado, a gente não vê uma perspectiva desse cara que custou um dinheirinho, acho que 4,5 milhões de euros na época. Ele estava se destacando muito no Cruzeiro naquela época, veio pro Palmeiras como uma possível solução, um atacante um pouco mais móvel para disputar ainda a posição, na época que a gente ainda contava com o Rony Rústico. E no último jogo do Palmeiras, uma declaração do Abel Ferreira, confesso aqui, que deixou uma pulga atrás da orelha de muita gente, rapaziada. Quando a gente para pra ver, foi isso daqui, ó. Agora, Bruno Rodrigues não voltará a jogar pelo Palmeiras em 2025. O atacante que passou por 2 cirurgias no joelho, e isso daqui é muito complicado, tá? Se você voltar de uma cirurgia já é foda, imagina 2, e são 2 desde que ele chegou no Palmeiras. Não é que ele chegou machucado, já vindo se recuperando de alguma coisa, não. No período do Palmeiras, acho que ele chega em 2024, ano passado, mano, um ano e pouco, o cara teve 2 lesões no joelho, vai ter azar assim lá longe, está em fase final de transição física. Essa notícia aqui é sempre a mesma, está em fase final de transição física, já tem 2, 3, 4, 5 meses da mesma papaiada. Mas o clube adota cautela e projeta retorno apenas em 2026. Isso daqui chateou o próprio jogador, que já tá treinando com bola lá no CT do Palmeiras e não vê perspectiva de jogar. Ele mesmo deve se sentir mal, cara, tô recebendo em dia e não consigo contribuir. Não consigo justificar. Já vou mostrar isso daí pra vocês. O Abel Ferreira revelou após a vitória contra o Sport que recebeu propostas do empresário pelo jogador, mas o Verdão decidiu mantê-lo para garantir uma recuperação total com a estrutura do Palmeiras. Isso daqui eu acho até válido, tá ligado? Se estão segurando, alguma coisa tem. Só que já é um determinado momento muito longo de transição física e a única notícia que tem é essa. Tá em transição física, só que na própria TV Palmeiras, a gente já vê ali vídeos dele trabalhando o rachão ali no elenco, jogando, fazendo gol. Lógico, se ele entra hoje pra jogar, ele não vai ser um jogador que, pô, a gente já vai ver ele com ritmo de jogo, sendo um jogador diferencial. Pior que eu acho que, cara, o Bruno Rodrigues ele poderia entregar muita coisa pro Palmeiras. Não sei depois dessas 2 lesões no joelho como seria, rapaziada, mas era um jogador que eu via boas qualidades que poderia agregar ao estilo de jogo do Palmeiras. Quando a gente para pra ver aqui, ó, a fala do Abel foi essa. O Abel Ferreira se disse sem expectativas em relação ao retorno do Bruno Rodrigues. Chegaram propostas para o empresário, mas foram negadas. O Palmeiras quer o jogador em um clube que tenha estrutura. Talvez aqui já fechando as portas, não teremos Bruno Rodrigues jogando mais com a camisa do Palmeiras? Apesar de estar sem expectativa, terminou a fala início do próximo ano. Início do próximo ano, ele vai começar o início da temporada treinando no Palmeiras, vai ser aproveitado no elenco. Início do próximo ano serão vistas propostas pelo Bruno Rodrigues, aquilo que seja um pouco mais vantajoso pro jogador. Eu não sei se grandes times vão querer apostar no empréstimo de um jogador que já tá vindo de 2 lesões no joelho e que não tem uma utilização mínima dentro do próprio clube, que tem os direitos do jogador, tá ligado? Se o próprio clube não tá apostando, não tá dando minutos pra aquele jogador, cara, por que eu vou arriscar meu dinheiro aqui pagando metade do salário, pagando ali um empréstimo, alguma coisa assim, pra um jogador que o próprio clube não dá minutos, não vê perspectiva? Você vê como as coisas não encaixam tanto? Quando a gente para pra ver aqui, teve essa notícia hoje. Bruno Rodrigues está muito frustrado com a situação atual no Palmeiras. Tem até uma parada aqui do staff dele, ó. O staff do Bruno Rodrigues já tinha materiais de volta dele produzidos, materiais contando sobre sua superação e sobre sua história nesse 1 ano e meio parado. Cara, é muito tempo, é papo tipo o que aconteceu com o Neymar, e a gente tá vendo aí a dificuldade dele voltar, adquirir ritmo e conseguir agregar ali no jogo do Santos, e é o Neymar, não é o Bruno Rodrigues. Certo, rapaziada? Muito por conta da expectativa que o próprio clube passava pra ele.
Ou seja, devia ser falado ali pro Bruno Rodrigues alguma coisa tipo: cara, você tá se recuperando bem, seus níveis aí de evolução tão bem consideráveis, ali pro segundo semestre de 2025, talvez a gente consiga entrar com você em alguns jogos, você já possa ser um pouco mais relacionado pra ficar no banco de reserva, entrar num segundo tempo, alguma coisa assim, devia estar sendo falado pra ele, e agora veio um choque de realidade, um banho de água fria. Veio essa declaração do Abel Ferreira, que não tem expectativas para o jogador, que fala que ele só vai ser utilizado em 2026. Pô, pensa a cabeça do jogador que já tá vindo 1 ano e meio sem jogar, que tá trabalhando, tentando pegar ritmo, tentando fazer as coisas acontecer. Mano, esse ano você não vai ser nem usado. Só ano que vem, pô, isso daí dá uma brochada absurda. Porque ele já tá aqui, ó, olha a foto, rapaziada. Ele já tá aqui treinando com bola, já tá treinando aqui com o elenco. A gente tem o Thales aqui de fundo. E aí o cara, pô, mano, eu já me sinto em condições, acho que ele pode pensar isso daí, a parte médica ele pode dizer outra coisa, mas ele que é o jogador, ele que tá entrando em campo, ele pode ter uma visão diferente. Eu acho que ele não estaria aqui, ó, já treinando com bola, campo e bola. Dá até pra gente entender, porque eu tinha visto aqui, rapaziada, hoje o Palmeiras, ele é um time que, mano, é muito concorrido pra você ter uma vaga e conseguir jogar. Por posições, são várias e várias opções. Quando a gente pega pra ver, o Bruno Rodrigues, ele é um jogador o quê? Que eu acho que ele se assemelha muito à característica do Rony. Acho que ele é muito mais jogador que o Rony, tem finalizações melhores, tem um poder de finalização melhor, gol, tudo mais. Ele é mais jogador que o Rony, na minha visão. Só que aquilo, aonde ele pode jogar como ponta esquerda ou aquele centroavante um pouco mais móvel, que pode cair pelas laterais, tá ligado? Sem ser um cara tão fixo, eu vejo muito nele numa característica parecida com o Paulinho, que o Abel Ferreira estava usando muito mais de ponta do que centralizado. Talvez ele vislumbrasse o Bruno Rodrigues fazendo esse movimento também. Então eu vejo, ó, pra ponta esquerda a gente já tem um Felipe Anderson, um Sousa, um Luigi. Centralizada a gente já tem um Thales, apesar que agora, ó, a gente já tem o Flaco Lopes jogando junto com o Vitor Roque, e foi o encaixe que deu agora pro Palmeiras. Palmeiras tá conseguindo fazer bons jogos, tá conseguindo melhor usar os seus jogadores, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque estão ali sendo uma dupla especial. Ou seja, para jogar pelo centro, a gente só teria ali a opção do Thales, moleque da base. Talvez o Bruno Rodrigues poderia ser uma outra opção aqui para jogar como um centroavante, como um segundo atacante. Vejo dessa forma. Luigi também na base, muitas vezes já foi usado ali também centralizado. Um cara ali muito próximo do gol, muito próximo da área. Sei lá, acho que poderia ser uma opção. Só que essa declaração do Abel Ferreira pega muito, né, rapaziada? Dá uma desmotivada. E aí o pessoal começa a colocar, ó, a falta de transparência da diretoria do Palmeiras é surreal. Então o Bruno Rodrigues vai passar 2 anos no DM? Por quê? Qual o problema dele? Vai jogar só ano que vem e ninguém explica nada, não existe isso. Aí aqui, né, com a parte lá do muito frustrado, o pessoal colocando, nem o próprio jogador aguenta mais a eterna transição física. O cara tá ganhando milhões sem fazer nada. Poderia continuar acomodado, mas quer jogar. E o clube tá enrolando ele. Não sei se é o clube enrolando. A gente fala muita coisa aqui de fora que a gente também não sabe a real situação lá dentro, rapaziada. Tem isso daí também. A gente não pode falar tá enrolando o cara. Os médicos sabem mais que a gente. Que curso de medicina que eu cursei que você cursou? Nenhum, né, rapaziada? A gente não pode aqui colocar também palavras no que realmente tá acontecendo. Aí a Ana colocando aqui, né, agora dei valor ao doutor Bruno Rodrigues, né? Já deve estar cursando medicina tanto tempo no DM. Só que o que eu queria destacar, que eu já trouxe até em outros vídeos, é a diferença física daquele jogador que passa por cirurgia. Mano, e foi nos 2 joelhos, se eu não me engano, essa daqui é uma cicatriz e essa daqui também é outra, ó. E olha a diferença muscular de uma para outra. Não é fácil, tá ligado? Você passar por 2 cirurgias assim no joelho. Eu vejo gente até com os comentários que, pô, aposentou, acabou a carreira do cara. Pô, é chato falar assim, tá ligado? Eu acho que, pô, se ele tiver muita força de vontade, dá pra querer voltar. Só que aí, em qual condição que ele vai voltar? No campo e bola? Quais serão as condições do Bruno Rodrigues? Ele vai conseguir competir numa equipe como o Palmeiras? Ele vai conseguir lutar por posição numa equipe como o Palmeiras, que tem tantas opções?
tem isso tudo, né, rapaziada? Quando a gente para pra ver também, ó, tem aqui as opções, aqui um vídeo, ó, o último vídeo, acredito eu, ó, dia 24, hoje é dia 27, parada recente, ele trabalhando ali no campo e bola do Palmeiras, ó lá, passando pela marcação, camisa 11, aí ele abre ali e depois vai receber o cruzamento e a finalização, e vai fazer o gol, ó. É um cara que já tá, mano, simulando ações de jogo, se associando ali com a marcação. A gente sabe, né, a marcação no treinamento não é a mesma parada, não tem as mesmas divididas de um jogo oficial. Mas é um cara que já tá demonstrando o serviço. Talvez ele trabalhando ali no dia a dia, nada impede de, cara, o Abel Ferreira, sei lá, olhar pra ele de uma forma diferente. Pô, esse cara aí talvez... Deixa eu dar alguns minutos no final de algum jogo. O problema é que a gente já tá agora no segundo semestre, no final de 2025, que é quando o calo aperta, que é quando as competições estão chegando nas suas retas finais. E aí fica aquilo, né? Pô, vou dar oportunidade pro Bruno Rodrigues, é um cara que tá sem confiança ainda, não voltou a jogar, talvez vislumbrando uma próxima temporada. Eu queria ver esse cara jogando no Palmeiras. Eu queria que ele desse certo. Tá ligado, rapaziada? Aqui, ó, Bruno Rodrigues não tem prazo definido pra jogar no Palmeiras. Quando a gente pega aqui, ó, ele chegou no Palmeiras por isso aqui, 4,5 milhões de euros, cara. Não foi uma negociação barata. Ele é um jogador aqui, não dá pra ver a idade dele, não sei ao certo qual a idade dele. Camisa 11, carreira, detalhes, valor de mercado... Ele é de 97, né? Ele já tem o quê? 28 anos agora. Não é um jogador velho. Ainda tem muitos anos de carreira. E quando a gente pega aqui, ó, só jogou 2 jogos pelo Palmeiras. Só 2 jogos do Paulistão lá no início de 2024. Quando ele estava aqui no Cruzeiro, era um cara que estava contribuindo bem e estava com boas notas em jogos grandes, ó. Contra o Palmeiras tirou uma nota 7, contra o Botafogo 6, contra o Goiás fazendo gol, assistência contra o Vasco. Boas sequências de participação em gol. Era um cara que estava se destacando. Era um Cruzeiro muito diferente da agora. Acho que ainda era no comando do Ronaldo, sabe? Aquela transição ali, logo quando sobe da Série B para a Série A, não era esse time que estava agora. E ele praticamente carregava, ó, a assistência aqui contra o Corinthians, né? Aqui foi uma fase que ele já não estava tão bem, mas aqui, ó, o tanto de participação em gol. Assistência, gol, assistência, gol, assistência, gol. Pô, triste, tá, rapaziada? Vamos ver aqui, ó, a fala completa. Essa daqui foi a fala completa lá do Abel Ferreira sobre ele, ó. Vamos ver? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente poder ver certinho e ouvir o Abel sobre o Bruno Rodrigues. Boa noite. Sem expectativas. Acho que isso é o melhor. É um jogador que eu particularmente gosto pelos valores que ele tem, pela pessoa que ele é, e nós vamos ajudá-lo, e a melhor forma que temos de o ajudá-lo é estar num clube como o Palmeiras, que tem todos os recursos para recuperar um jogador deste nível, ou sobretudo do nível da gravidade da sua lesão, apesar de existirem alguns clubes que nos contactaram para o emprestar para estes últimos meses, mas não podemos correr o risco do poder a jogar num clube onde não tenham todas a estrutura e toda a condição, porque não sabemos se ele vai jogar ou não, de o poder ajudar. Portanto, sem expectativas, a ideia é nós ajudá-lo, e se houver oportunidade e estiverem reunidas todas as condições, poderá jogar. Se não, o melhor mesmo é ele entender que tem que meter minutos nos treinos, ganhar força, perder o medo. Os próprios colegas mesmo no treino o respeitam muito e não fazem entradas por isso mesmo, mas o objetivo dele mesmo, e para isso tem que estar na cabeça dele, tudo o que vier à frente disso é positivo, mas início do próximo ano, está bem? Ele deixa aqui os sem expectativas, muita coisa dele agora. É um jogador que tá voltando de lesão e vamos ver como é que ele vai sair nos treinos. Ele fala também aquilo que eu disse pra vocês, ali nos treinos é um ambiente muito diferente do que acontece de fato no jogo. O pessoal não chega forte, não tem aquela dividida. Às vezes, ocasionalmente, tem. A gente já viu casos aí de jogador machucar em treinamento, mas chega um pouco mais leve. Na hora de chegar ali, às vezes tira o pé, deixa dar uma continuidade.
Mas é aquilo, cara, ele evoluindo bem nos treinamentos, conseguindo minutos que nem o Abel Ferreira falou, conquistando novamente ali uma confiança, nada impede dele ter uma oportunidade. Eu acho que, cara, numa dupla, Palmeiras que tá jogando agora com 2 atacantes, ele ser um suplente para um Vitor Roque, uma segunda opção para segundo tempo de Vitor Roque e Flaco Lopes, é um cara móvel, é um cara que tem uma boa finalização, bons chutes de fora da área, bons arremates de longa distância. Cara, eu acho que esse cara poderia muito agregar. O problema é como ele vai voltar depois dessa lesão. 2 lesões, acho que cada uma em cada joelho, é dose, rapaziada. Queria saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o Bruno Rodrigues. Ainda tem alguma expectativa de que ele possa contribuir com a camisa do Palmeiras? Vai ser um jogador aí que vai tentar alguma coisa, vai agregar alguma coisa ao jogo do Palmeiras? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.